Estamos de volta com o programa Abrindo o Jogo, que hoje recebe o senador da República, Pedro Taques, do PDT. Frentes de trabalho, o senhor é relator do Código Penal brasileiro e quais as principais frentes de trabalho do senador em Brasília? Quando, na eleição de 2010, eu vim aqui a Alta Floresta, quando na eleição de 2010 eu andei a quase todos os municípios do estado, eu assumi um compromisso com o povo de Mato Grosso de chegar ao Congresso Nacional e não ser um despachante do orçamento da União. Existem muitos parlamentares que são despachantes do orçamento da União. O que significa isso? Ficam tratando de emendas parlamentares, as chamadas emendinhas, para tirar um pouco para o seu bolso, para a sua próxima campanha, para pagar a campanha anterior. Um senador, basicamente, ele desenvolve 3 funções. Uma primeira função, ele cria leis para que nós tenhamos segurança, tenhamos tranquilidade, e isso eu estou a fazer no Congresso Nacional. Veja que eu sou o senador que mais apresentou projetos de lei este ano. Isso significa que eu estou trabalhando. Apresentei projetos de lei. Um desses projetos que eu sou o relator, que é muito importante, é o novo Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940, nós vivíamos uma outra realidade histórica e agora nós estamos discutindo, e ainda na semana que vem, vou apresentar este relatório para que nós tenhamos um novo Código Penal que, como eu disse, tem que ser adaptado à realidade histórica que nós vivemos. Como senador da República, eu também tenho as chamadas emendas parlamentares, mas eu não divido essas emendas entre meus amigos, meus apaniguados. Eu apresento essas emendas tendo em conta o que nós denominamos de plano Taques. O que é isso? Nós dividimos as emendas tendo em conta os municípios que possuem o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os municípios mais pobres, estes devem receber mais. E o cidadão é que determina onde esses valores serão aplicados, na saúde, na educação, na segurança. O cidadão que escolhe em audiência pública. Isso é muito bom, que revela a denominada democracia participativa. O cidadão exercendo um poder que lhe pertence. E como senador, eu também exerço a fiscalização. É atribuição de um senador da República exercer a fiscalização. Fiscalizando as obras da Copa do Mundo, fiscalizando as rodovias do estado de Mato Grosso. Porque muitas vezes, Oliveira, as pessoas confundem. Quem deve construir estradas é o Poder Executivo. Um senador fiscaliza isso. Vamos pegar aqui essa MT que liga a Alta Floresta a Carlinda. Isso aí não é um MT, isso aí tem mais buraco, né? Mais buraco na pista do que fora da pista, MT 208. Muito bem, é atribuição de um senador. Agora, o que ocorre é que muitos políticos estão acostumados com senadores que exercem cargo no Poder Executivo. Eu não faço parte do Poder Executivo, eu sou um senador, tenho que exercer as minhas atribuições. Dentro dessas suas atribuições, o senhor deve ter conhecimento de que a população ainda não aprendeu na sua totalidade a verdadeira função de um senador. Sim, mas isso está mudando, viu? Mas não é arriscado? Não. Uma vez que o senhor precisa de votos? Não, eu vejo que precisar de voto é uma consequência do nosso trabalho. Eu não posso mudar a minha característica pensando só no voto. Eu não sou um político profissional. Eu não faço as minhas ações pensando nas próximas eleições, mas sim nas próximas gerações de mato-grossenses. Eu não posso ficar medindo as minhas ações tendo em conta se eu serei ou não eleito nas próximas eleições. O senhor acredita que é possível ensinar o povo, então? Eu acredito que hoje não existe mais bobo na sociedade. O cidadão sabe o que ele quer. Os políticos que não se aperceberem disso, os políticos, eles serão colocados para fora. Veja esses movimentos sociais dos últimos tempos, no mês de junho e julho. Esses movimentos sociais mostram que o cidadão está impaciente, ele está de saco cheio de político que mente, de político que rouba, de político que, quando entra na política, tem um patrimônio. De repente, começa a construir uma casa maior, começa a ficar rico, começa a comprar terreno, começa a comprar empreendimento. Esse político, deve ser colocado fora da política. O meu patrimônio é o mesmo. Desde que eu saí do Ministério Público e tenho hoje o mesmo patrimônio. A minha esposa que trabalha também tem o mesmo patrimônio. O senhor falou agora há pouco, nós falamos sobre o Código Penal. O senhor defende quais os principais pontos que o senhor defende de mudanças? Eu defendo que os crimes mais graves, eles tenham penas mais elevadas. Defendo isso sim. Não é possível mais que um cidadão que retire a vida de um semelhante, ele fique 1 ano preso. Isso não é razoável. Aquele que tira a vida de um semelhante, no Brasil nós tivemos mais de 50 mil homicídios no ano passado, tem que ficar preso mais tempo. E o corrupto,
este deve ficar preso sim, porque ele está roubando o dinheiro que pertence a todos nós. Maior idade penal, senador? Sim, esse é um tema que precisa ser debatido na sociedade brasileira. Aquele que tem de 16 a 18 anos, este que se cometer crimes graves, como homicídio, como roubo qualificado, como tráfico de drogas, estupro, este deve ficar preso de uma forma separada, em penitenciária separada. A gente não se lembra muito de ver o senhor recuando em algumas ocasiões. Está na hora da caixa preta. Vamos lá. Vamos abrir? Posso abrir aqui? Pode abrir, fica à vontade. Senador Pedro Tax abrindo o jogo com a gente e abrindo também a nossa caixa preta. Existem 3 envelopes dentro da nossa caixa preta do dia de hoje. Você pode tirar da ordem da sua preferência, fica à vontade, senador. Isso, pode abrir e mostrar para aquela câmera ali, por gentileza. Silval Barbosa, nosso atual governador do estado de Mato Grosso. Posso colocar aqui? Avaliação, fica à vontade. Sim. Avaliação do governo Silval Barbosa. A política surge para evitar que as pessoas se matem. A política surge para evitar que as pessoas entrem em discussões mais acaloradas. Eu entendo a política dessa forma. Respeito o governador Silval Barbosa como pessoa, respeito o governador Silval Barbosa como político. Agora, nós temos que fazer críticas, porque eu entendo que, na realidade, este governo não está conseguindo tirar projetos do papel. Infelizmente, o governo do estado de Mato Grosso, capitaneado pelo governador Silval Barbosa, não consegue fazer com que a educação seja um instrumento de transformação. Veja que os professores ficaram quase 70 dias em greve. Isso não é problema de um senador, é problema do governador que não resolveu. Veja que a saúde pública do estado de Mato Grosso está em péssimas condições. O Hospital Regional de Alta Floresta não atende bem a população. Eu não sou governador do estado. Aliás, o presidente da Assembleia Legislativa é deste município, né, e ele deve fiscalizar isso, se o hospital está ou não em boas condições. Eu não tenho nada pessoal contra o governador Silval Barbosa, no entanto, este governo, infelizmente, não vem cumprindo os compromissos que assumiu na eleição de 2010. Eu cito apenas 2 exemplos. Foi prometida a construção de 120 UPAs, Unidade de Pronto Atendimento de Saúde, no estado. Isso era uma mentira, só construíram 11. Foi prometido 2.200 quilômetros de estradas. Isso não foi feito. Não é obrigação de um senador. Um senador tem que fiscalizar. Por isso eu expresso respeito ao governador Silval Barbosa, mas falta muito para que o estado de Mato Grosso possa ser um estado que nós todos queremos. Veja a Copa do Mundo. A Copa não é só de Cuiabá, é a Copa do estado de Mato Grosso. As belezas naturais aqui desta região não estão sendo mostradas para que o cidadão que venha de fora assistir 4 jogos possa conhecer as potencialidades turísticas desta região. Portanto, muito precisa ser feito. Governador que inclusive saiu do norte. O senhor citou o presidente da Assembleia Legislativa, mas nós temos outro deputado do PT, Ademir Bruneto. Sim, também o Ademir Avaliando Bruneto. A situação de Alta Floresta, com 2 deputados, o senhor acha que poderia estar melhor? Eu penso que sim. Veja que o PT ele se adonou. O PT fez da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso quase uma capitania hereditária. Há 12 anos o PT está ali. E os professores, os profissionais da educação, muito maltratados, apesar de sua competência, do seu trabalho. Portanto, algo precisa ser feito. Quem sai candidato a governador, Pedro Tax ou Blário Maggi? Nós precisamos discutir, antes de nomes, o que nós queremos. Aquele que desejar ser governador do estado de Mato Grosso não escolhe adversários. Ninguém vai ganhar por WO, isso é fato. Mas nós vamos deixar isso para as eleições, para o momento correto, depois das convenções. O que nós queremos fazer é debater o Mato Grosso que nós queremos. Eu desejo um Mato Grosso que seja mais transparente, ou seja, que o cidadão ele participe da administração do estado, que ocorra um diálogo entre o cidadão e aquele que é administrador. Veja que nesse caso aqui da greve dos professores não houve o diálogo entre a administração pública, entre a Secretaria de Educação, que é administrada pelo PT, e os profissionais da educação. Eu defendo um governo que seja mais honesto. Não roube, não deixe roubar e mande para a cadeia quem roube. Eu defendo um governo que seja mais igualitário, no sentido de tratar aquele que precisa de uma forma melhor, no sentido de privilegiar os municípios mais carentes em detrimento de outros. Nós precisamos acabar com as desigualdades entre os municípios do nosso estado. E eu defendo um governo que seja mais eficiente, que o estado não seja atrapalhador, mas seja fazedor. Assim deve ser um governo do estado. Cogita que se Blário saia, por exemplo, Pedro Tax saia candidato a governador, Blário apoie. Acontece o contrário também? É possível? Isso está sendo discutido partidariamente. O deputado Zeca Viana é que trabalha com
a conversas políticas. Eu quero discutir um projeto para o estado de Mato Grosso. Eu não sei se o senador Maggi é candidato, isso depende das suas composições políticas, não me cabe avaliar se ele será ou não candidato. Mas seria possível um apoio? Eu não discuto sobre hipóteses, sobre possibilidades, isso vai ser discutido lá para frente. O senhor se sentiria mal se o senhor tivesse que subir no mesmo palanque que Silval Barbosa nas próximas eleições? Eu não tenho nada contra o governador Silval Barbosa. Eu exerço as minhas atribuições. Mas é crítico a administração dele. Sim, mas eu não posso passar óleo de peroba na cara e ter cara de pau, né? Eu fui eleito por um campo político diverso. 708.440 cidadãos mato-grossenses me elegeram num campo político diverso. Isso não significa que eu não ajude o estado de Mato Grosso, que eu não trabalhe pelo desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Ao prefeito de Alta Floresta, eu mando a ele todas as comunicações do programa do governo federal, independente de partido político. Eu não sou daquele senador que só atende os prefeitos do partido político. Nós temos que entender que a eleição é muito interessante para a democracia, mas nós temos que entender que aquele que foi eleito tem legitimidade para administrar, e eu, como senador, o meu partido em Brasília é Mato Grosso. Daí, eu tenho que trabalhar desta forma. É hora de tirar mais um envelope, senador. Vamos lá, ainda restam 2 personalidades que estão nos envelopes de hoje. João Arcanjo Ribeiro. Em agosto de 2010, João Arcanjo tentou impedir o uso da imagem dele na sua campanha eleitoral. O senhor usou a justiça para chegar na política? Essa pergunta já me foi feita, eu agradeço por ela. Será que o senador Maggi, ele plantou soja a vida toda para entrar na política? Será que um jornalista que entra na política, ele fez perguntas para o seu entrevistado para que ele entrasse na política? Eu exerci a minha atribuição. Eu não fiz nada sozinho, isso é um grupo de procuradores, promotores, juízes, policiais, que naquele momento histórico exerceram as suas atribuições, enquanto muitos, né, batiam continência para João Arcanjo Ribeiro, inclusive políticos que estão no poder hoje, de vários partidos, né, enquanto muitos deputados, né, tinham o João Arcanjo como Deus no estado de Mato Grosso, como o próprio governador do estado de Mato Grosso, eu e vários promotores, procuradores, policiais exercemos a nossa atribuição. O cidadão João Arcanjo Ribeiro, ele foi condenado e esta sua condenação tem que ser cumprida. Eu não tenho nada contra o criminoso, eu tenho contra o crime, o devido processo legal tem que ser cumprido. Agora, o João Arcanjo Ribeiro não é o único que precisa ser responsabilizado. Existem outros que precisam ser responsabilizados que ainda não foram. Existem parlamentares processados mais de 120 vezes. E o processo nunca termina. O que o cidadão deseja é que o processo seja um instrumento de dignidade, condenando ou absolvendo. É isso que um promotor de justiça faz. Quanto ao uso da imagem de João Arcanjo na sua campanha? Sim, existem aquelas imagens que estão no chamado domínio público. Esse domínio público, o cidadão pode expor estas imagens, tanto que o Poder Judiciário não deu a ele a oportunidade de que sua imagem fosse retirada. Pessoas que são públicas, como eu disse, elas têm relativizada a sua imagem. Ele era uma pessoa pública, ele buscava também a exposição através da prática do crime. O bicheiro foi condenado a 19 anos de idade pela morte do jornalista Sábio Brandão. Qual a sua análise? Sim, eu fui testemunha nesse caso. Enquanto muitos morrem de medo do João Arcanjo Ribeiro, enquanto muitos não querem testemunhar, eu saí de Brasília como senador da República. Aliás, foi a única vez que eu faltei uma sessão do Senado, porque eu tinha 100% de presença, e fui lá e confirmei que João Arcanjo Ribeiro é o matador, o mandante do Sábio Brandão. Em razão disso, ele foi condenado a 19 anos de prisão. O senhor tem algum processo na sua vida? Contra mim? Isso. Não, nenhum processo. Na política? Nenhum. Vamos para o intervalo? A gente já volta com mais Caixa Preta. É um instante só. Abre o jogo hoje com a gente o senador Pedro Tax. Eu espero você.